Clube da Inglaterra faz contato por goleiro Matheus Cunha. Vice de futebol Marcos Braz coloca ponto final sobre reforços. Hoje é dia de Mengão. Hoje é dia de Campeonato Brasileiro. Essas e outras a partir de agora. No seu canal Raflamelo, cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje é dia de Mengão, a espera acabou, né? Aliás, nem precisou esperar muito. Desde o último jogo contra o Olímpia pela Libertadores, no meio de semana, hoje já tem Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem um jogo muito, mas muito difícil contra o Cuiabá, que está fazendo campanha aí de líder. Pelo menos nos últimos 5 jogos, o Cuiabá não sabe o que é derrota. O Flamengo vai precisar estudar e encarar esse jogo com muita responsabilidade, porque o adversário é dificílimo. Por falar em Campeonato Brasileiro, ontem nós tivemos 4 jogos que iniciaram a 18ª rodada. Vou trazer aqui os resultados. O Santos empatou em casa contra o Atlético Paranaense, 1-1. O Goiás fez o dever de casa, venceu o Fortaleza lá na Serrinha. O jogo muito movimentado entre Internacional 2 no Beira-Rio e Corinthians 2. E o Fluminense contra o Palmeiras no Maracanã venceu aí por 2-1, estava vencendo por 2-0 até o finalzinho, e aí o Palmeiras diminuiu, muita reclamação dos dois lados sobre a arbitragem, e essa vitória, né, do Fluminense embolou tudo no G4. Rapaz, e se você pegar o G3, o primeiro, o segundo e o terceiro colocado, é o Campeonato Carioca, né? Só esqueceram de combinar com o Vasco. O Botafogo é o líder, por enquanto, com 43 pontos. O Mengão, vice-líder, com 31, joga hoje. E o Fluminense é aí o terceiro colocado, com também 31 pontos. O Palmeiras é o quarto colocado, com os mesmos 31 pontos. E o Grêmio aparece aí na quinta colocação, com 30 pontos. O Grêmio que tem aí 2 jogos a menos em relação ao Fluminense e ao Palmeiras, né? Que já tem 18. O Flamengo e o Botafogo ainda tem 17. Vão concluir o jogo da 18ª rodada. Então, ficou embolado ali o G4. É por isso que o Flamengo precisa ganhar. O jogo de hoje é muito importante. Já deixa aqui nos comentários o seu palpite, o seu placar para Flamengo e Cuiabá, 8 da noite. O cara marca o jogo para domingo, 8 da noite. Que loucura! 8 da noite não é horário de futebol, né, gente? Marcar um pouquinho mais à tarde, que a galera já está acostumada. Bom, vamos lá. O vice de futebol, Marcos Braz, no embarque para Cuiabá, ele resolveu colocar um ponto final sobre essa questão de reforços. Aliás, ele jogou um balde de água fria na cabeça do torcedor que queria mais, né? Até do próprio técnico Jorge Sampaoli. O Braz ele foi perguntado sobre o mercado da bola e ele afirmou o interesse do Flamengo em jogadores livres. No entanto, revelou que os desejos do clube fecharam com outras equipes. Palavras do Braz. A gente sempre monitora e fica prestando atenção na janela. Tinha 1 ou 2 jogadores que estavam sem contrato, mas já foram contratados. Ô, Braz, comeu poeira, hein? O gelo no sangue derreteu. Bom, o dirigente colocou um ponto final na chegada de reforços nessa janela, né? E a informação que a gente tem é que o Flamengo avalia ainda alguns nomes, mas a informação de momento é que nenhum aí agrada o técnico Jorge Sampaoli, nem mesmo a diretoria, ou seja, só sobrou a xepa, né? Ninguém quer. Aí o Flamengo está aí levando, empurrando com a barriga e fatalmente teremos novos reforços, né? Dificilmente teremos novos reforços. O Braz ainda disse que não existe a menor possibilidade de contratar o Luciano Vietto, né? Um jogador que está livre no mercado, inclusive está aí nessa negociação com o Vasco. Saiu o gol, vamos ver quem fez o gol aqui. Lembrando que hoje tem
Arsenal e City, meio-dia, rapaz. Arsenal e City tem aí, foi gol do Hamburgo. O Hamburgo tá empatando com o Kraschuler. O City enfrenta o Arsenal aí nessa decisão, né, da Supercopa Inglesa. Deixa eu ver certinho aqui para passar a informação correta para vocês, porque é jogão Arsenal e City. Eu vou estar acompanhando esse jogo, fazendo aí um aquecimento para o jogo do Mengão. Supercopa Inglesa, Arsenal e City. É jogo único, hein? E aí, quem que você acha que vai vencer essa competição? Bom, mas aí a gente estava falando do Marcos Braz e também dos reforços. O Luciano Vieto enfrentou o Flamengo, né? Um jogador que está aí negociando com o Vasco. Parece que está indo pro Vasco, e o Braz foi perguntado. Bom, só chega algum jogador se tiver uma excelente oportunidade de mercado. O dirigente ainda afirmou que a janela do Flamengo foi muito boa com Rossi, Luiz Araújo e Alan. Você, torcedor, concorda com o Marcos Braz? Você acha que a janela do Flamengo foi muito boa com a chegada desses 3 reforços? Olha, o Luiz Araújo é considerado reserva, ainda não disse o que veio. O Alan está no processo de adaptação, muito tímido ainda, e o Rossi ainda não jogou. Então essa foi a janela do Flamengo do meio de temporada. Tem muito torcedor que acha que o Flamengo não precisa de reforços, que tem aí o maior elenco do futebol sul-americano e está preparado para disputar as 3 competições de igual para igual e não precisa mais de reforços. Tem torcedor que prefere sim a contratação, né, de novos jogadores, inclusive pensam igual o São Paulo. O São Paulo perturbou a diretoria durante essa janela, principalmente para trazer um jogador, um volante, para o lugar do Vidal, que saiu, né, o jogador para o lugar do Marinho veio o Luiz Araújo, e o São Paulo queria um meia, né? É sempre muito importante um jogador com essas características, né? De rodar o jogo, criar o jogo, ser ali o cérebro da equipe, como faz aí o Arrascaeta, em alguns jogos também o Everton Ribeiro. O dirigente encerrou falando sobre a ida de Matheus Gonçalves para o Red Bull Bragantino. O Braz, ele fez questão de deixar claro que o garoto foi para lá sem passe fixado, e o Flamengo pega a hora que quiser. Ou seja, o Flamengo emprestou o Matheus Gonçalves mais para rodar mesmo, né? E acabou perdendo aí as 2 joias de uma vez. O Matheus França foi vendido, em definitivo, lá para o Crystal Palace. Inclusive, ele está na Inglaterra, não volta mais para o Flamengo. O contrato dele é até 2028, gente, 2028. Ontem eu falei 2018... 2018 já passou há muitos anos, a galera cai em cima, ninguém perdoa. Perdoa a cabeça do Rafa, é muita coisa. E aí até 2028 o Matheus França ficará lá no Crystal Palace, clube do John Textor. E o Matheus Gonçalves, ele está emprestado ao Red Bull Bragantino para pegar rodagem, né? Vai trabalhar lá com o Pedro Caixinha para voltar melhor aí, né? Ou mais pronto para o Flamengo a qualquer momento. Assim que o Flamengo quiser, o Flamengo pega lá o Matheus Gonçalves. Então deixa o garoto jogar lá, deixa o garoto brincar lá, já que ele não ia ter oportunidades mesmo com o Sampaoli. Então deixa aí nos comentários o que você achou da janela do Mengão. Bom, o último assunto aqui para a gente fechar esse vídeo, sobre o Nottingham Forest. É o clube lá do Gustavo Scarpa, né, do Danilo, ex-volante do Palmeiras, o ex-meia também do Palmeiras. O Nottingham Forest manifestou aí um interesse de comprar o goleiro Matheus Cunha e se reuniu com dirigentes do Flamengo e saiu frustrado da negociação. Com o retorno de Keylor Navas para o PSG, ao término de empréstimo, o clube inglês busca agora um goleiro para disputar a posição na Premier League e fez aí contato para levar o goleiro de 22 anos e contrato recém-renovado com o Flamengo. A conversa envolveu valores entre 8 e 10 milhões de euros. Olha, gente, valores baixíssimos, né? E aí não fizeram uma proposta definitiva. O Flamengo disse que não iria estipular preço e deixou a cargo dos ingleses caso formalizem oficialmente uma proposta. Agora, o Flamengo deixou bem claro o seguinte: se chegar com essa historinha de 8, 10 milhões de euros, nem tem conversa. Não vai nem iniciar uma negociação. Então, o Flamengo deixou bem claro aí, né, para os ingleses que isso aí não é difícil para eles. Isso aí 20, 30, 40, 50, 60 milhões de euros não é nada.
Bom, o assédio a Cunha já estava no radar do Flamengo pelas características do jogador. O Flamengo também não faz questão de negociar o atleta porque ele é titular absoluto, né? E o Flamengo não quer perder nenhum jogador que é muito utilizado pelo técnico Jorge Sampaoli. Ele foi contratado, o Flamengo tirou ele do São Paulo, né, ainda nas categorias de base em 2021, ele já soma 29 jogos como profissional do Mengão contra o Cuiabá neste domingo, pela 18ª rodada, ele será titular pela 19ª vez consecutiva, deixando aí os experientes Rossi e Santos no banco. O garoto tá brilhando aí, realmente agarra muito o Matheus Cunha e ele vai evoluir cada vez mais. O Flamengo tá bem servido de goleiro, a gente nem viu como é que tá o Rossi, né? O Rossi chegou e não estreou ainda. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo e todas as informações sobre o jogo, hein? Prováveis escalações, quadro de arbitragem, onde assistir e tudo sobre Flamengo e Cuiabá, Cuiabá e Flamengo, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Deixa aqui o seu palpite, o seu placar. Botafogo líder, 43 pontos, Flamengo 31 na segunda colocação, Fluminense 31 na terceira colocação, Palmeiras na quarta colocação com 31 pontos. E a situação do Vasco, hein? O Vasco é o lanterna com 9 pontos, o América 19º com 10, o Coritiba 18º com 14, o Bahia é o 17º com 15 pontos. O Flamengo pode aí encurtar, né, essa diferença, né, de pontuação para a equipe do Botafogo, já que o Botafogo tem um jogo complicado também, vai enfrentar o Cruzeiro lá dentro do Mineirão. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo!